Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O tema que nós vamos desenvolver hoje é a obra de Rustem no contexto das revelações sucessivas. E aqui eu peço vênia para, antes de apresentar a palestra, mas dentro do contexto das revelações sucessivas, uma das grandes revelações que nós temos é a obra do professor Pietro Baldi. E toda a comunidade ubaldiana está nos assistindo agora ao vivo pela internet, acabamos de receber o e-mail, e pediram para divulgarmos o congresso de Pietro Baldi, que vai acontecer agora no dia 9 e 10 de agosto, na cidade de Rio Verde, Goiás. E como eles estão antenados lá e acabaram de nos passar o e-mail, né, aqui eu peço a vocês uma salva de palmas aí para os nossos... Bom, em agosto, muito de nós aqui estaremos lá e, inclusive, fazendo palestra, como é o meu caso, do Crispim e de outros companheiros. Então, como dizia o meu grande amigo Newton Boechat, sem mais delonga, né? Passemos para o tema da nossa tarde e noite. A obra de Rustem no contexto das revelações sucessivas. Para nós, principalmente em se tratando de Ocidente, nós temos três blocos importantíssimos de revelação. E nós vamos caminhar ela assim, passo a passo, para que a gente possa entender com calma a colocação mesmo da obra de Rustem nas outras grandes revelações, que seria a primeira revelação, a mosaica, a segunda revelação, que é a cristã, e a terceira revelação, que é o espiritismo codificado por Allan Kardec. A primeira informação que nós temos, né, que é essas duas primeiras revelações, elas se encontram na Bíblia, né? E a palavra Bíblia, ela vem do grego e com conotação de plural, que quer dizer livro. Mais do que isso, ela quer dizer rolo. Naquela época, a Bíblia, ela não ficava nessa forma que nós temos agora de livro, né? Ela ficava em rolo, como vocês podem ver aqui um rolo onde que a lei ou o Antigo Testamento está escrito. Aí nós estamos vendo um menino por volta dos 13, 14 anos, fazendo a leitura da lei lá nos muros de Jerusalém, onde que ele assume a sua, podemos dizer, a maioridade perante a lei. Essa foto é real, foi tirada por nós numa visita que eu e Crispim fizemos lá no muro de Jerusalém. Agora, quando ele abre o rolo, ele lê a lei, e porque ele lê a lei, ele então entende e passa a ser responsável. Então, quando se fala das revelações, nós estamos falando também, juntamente com as revelações, a responsabilidade perante aquilo que você conhece. Aqueles a quem muito foi dado, muito será pedido. Muito bem. Nós temos nesse rolo o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento até Jesus, o Novo Testamento de Jesus para cá. E aí nós temos um total de 46 livros no Velho Testamento, 27 no Novo, que dá um total de 73 livros. Qual a posição da Bíblia no contexto mundial? Ela é o livro mais lido do mundo. E ela é 7 vezes a sua tiragem maior do que a segunda colocada. Então nós estamos falando de uma obra universal, apresentada em todas as línguas da humanidade, né? Pois muita gente fala, a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Não existe a Bíblia católica nem a Bíblia protestante. Aliás, a Bíblia é antes de haver catolicismo e antes de haver protestantismo. O que se tem são as traduções feitas por católicos, e o tradutor acaba muitas vezes interferindo, colocando influências ou palavras da sua doutrina, e traduções feitas por católicos também fazem a mesma coisa. Então nós temos que a quantidade do livro do Antigo Testamento varia de acordo com a religião ou a denominação cristã que a adota. A Bíblia dos cristãos protestantes e a Taná dos judeus incluem 39 livros.
enquanto a católica 46. Eu disse que o Velho Testamento tinha 46 livros, mas os protestantes só aceitam 39. E a comunidade judaica, a mesma coisa. Um outro ponto é que a Igreja Católica, desses 46 livros, 7 livros, então, que a Igreja aceita mais na Bíblia, estão ausentes da judaica e da protestante. E são conhecidos como deuterocanônicos. Isso é uma expressão que muitas vezes se lê na internet ou nos livros escriturísticos, para os católicos. E os protestantes chamam de livros apócrifos. Só que existe muito, muito mais livros do que esses 46, que não são nem deuterocanônicos, nem apócrifos, e que não são aceitos por essas duas comunidades. Há muito mais livros apócrifos, livros interessantíssimos, que cabe num futuro encontro nosso, num outro encontro, fazermos também um estudo desses livros, do conteúdo, principalmente à luz da revelação dada por Rustem. Os livros, vamos falar dos livros canônicos e deuterocanônicos do Velho Testamento. Primeiro, os canônicos. Então nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia que formam o Pentateuco mosaico. A Gênesis é um livro que trata da criação. O Êxodo trata da saída do povo judeu do Egito, onde ficaram escravos por cerca de 400 anos, caminhando para a Terra Prometida. O livro do Gênesis é importantíssimo para nós, espíritas, estudiosos da obra de Rustem, porque aí fala da criação, fala dos seres no Éden, em que vivíamos em delícia e harmonia, como é a palavra Éden. Houve uma desobediência da lei, houve uma revolta, houve uma queda espiritual, e com isso começam as reencarnações sucessivas por causa dessa queda. Por isso que diz a obra de Rustem, que a reencarnação não é uma necessidade, e sim um castigo, porque ela já é um processo de reconstrução, um processo de cura. No livro do Êxodo é importantíssimo também para nós, principalmente para a obra de Rustem, porque aqui nós temos a origem dos 10 mandamentos, como também ele está reproduzido no último do Pentateuco, que é o Deuteronômio. Porque os 10 mandamentos não só organizou a civilização, deu corpo, deu ordem à civilização, mas também eles são analisados à luz da revelação espírita na obra Os 4 Evangelhos, como também, em parte, no Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Levítico fala dos sacrifícios. Por que se fazia sacrifício aos animais? Dos rituais. Qual a importância dos rituais na época da infância da humanidade? Rituais que Jesus fez como um seguidor do judaísmo, como foi colocado pelos seus pais, José e Maria, desde os 40 dias, quando ele se apresentou ao templo. Ele se apresentou com 40 dias, porque uma mulher tinha de fazer a apresentação de um menino ao templo, para ele ser resgatado, quando ele fazia 40 dias. Se fosse menina, seria 80, porque ela estava mais impura. Então, mas esse é um outro assunto, nós vamos comentar em outro congresso. No livro dos Números, o próprio nome diz Números, da ideia de organização, é a ideia de genealogia. Tem muitas genealogias. Várias vezes encontra assim, fulano gerou fulano, que gerou fulano, tal. E que é importante, porque nós vamos ver o início do Evangelho também, falando da genealogia de Jesus. E conhecendo bem o livro dos Números, nós podemos chegar a uma melhor explicação ou uma inteligência da genealogia de Jesus. Palestra que já fizemos num dos nossos congressos, inclusive aqui no Rio de Janeiro, quando nós fizemos o congresso de Rustem aqui no Rio. Muito bem. No livro de Juízes, fala da entrada na Terra Prometida. O juiz é o grande general de Josué. Moisés, ele não entra na Terra Prometida, porque ele foi violento, desobedeceu os mandamentos, e quem faz essa introdução do povo judaico na Terra Prometida é Josué. Um livro interessantíssimo que mostra uma organização dos exércitos celestes juntamente com os exércitos terrestres através de uma fenomenologia, o que mais tarde nós vamos ver na Menina Joana d'Arc. A mesma ideia de guerra, muito bem planejada pelo alto, e a guerra aí como função de conhecer povos e de realizar a vontade do alto. Fruto do nível espiritual da humanidade. Certo? Como diz o livro dos Espíritos, a guerra acaba tendo papel no progresso da humanidade, que pelo menos nós nos encontramos. Muito bem. No livro do Juízes, é um outro livro importantíssimo.
né? Antigamente não se tinha rei em Israel. Não havia necessidade de rei, porque o rei era Deus. Né? Deus era o grande diretor daquele povo. Todo aquele povo era dirigido pela mediunidade através dos profetas. Mas para organizar a sociedade, quem fazia isso eram os juízes. E aqui já tem algo muito importante, porque uma das juízes era Débora, mostrando que, se olharmos com bons olhos, a civilização judaica também deveria ter carinho para com as mulheres, já que elas eram sábias e dirigiam também o seu povo. Tanto que logo depois vem o livro de Ruth, um livro de grande importância na revelação mediúnica, dada por uma mulher. A mulher participativa, como nós vemos na revelação no Espiritismo e na mediunidade, principalmente entre os povos gregos e os povos de toda a humanidade, como nos aborda muito bem Emmanuel, a mulher tem mais sensibilidade mediúnica do que o homem. Basta olhar para o nosso auditório, muito mais mulher do que homem interessada nesses assuntos. Muito bem. Depois nós temos o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Samuel é um grande profeta e ele está mostrando a intervenção dos profetas na administração do Estado. Então, é mais uma vez a mediunidade cuidando da administração do Estado, cuidando da administração dos reis. É Samuel que introduz o primeiro rei de Israel, que é Saul. E, evidentemente, não por vontade divina, mas por insistência dos homens em querer ter um rei. Com a ideia, depois que você tem um rei, ele vai te explorar. Porque ele tem que manter a corte às custas do teu imposto. Tá certo? Depois nós temos o livro do 1º Reis e o 2º Reis. Olha, chega a ter que ter 2 livros para fazer a lista de todos os reis. E de muitos deles, e a maior parte, em verdadeiro absurdo, ditadura, matança, introdução de rituais, afastando o povo da verdade, de exploração, de guerras, etc. E sempre orientado também pelos profetas. Aí nós vamos ver a chegada de outros profetas que vão cuidar desta orientação aos reis. O livro das crônicas, como o próprio nome diz, Crônica 1 e Crônicas 2, são crônicas que falam de vários momentos importantes do Estado de Israel, do povo judeu, né? Momentos de guerra, momentos de vitória, momentos de perdição, e tudo com a visão e a intervenção divina através dos médios que são os profetas. A palavra profeta quer dizer órgão. Naquela época poucos sabiam ler, então o órgão utilizado era a garganta, logo a garganta era a psicofonia e não a psicografia. A psicografia ficava por conta dos escribas bem mais tarde, quando se colocava no papel. Quase sempre os profetas faziam isso com rima, com a facilidade através da rima ou da poesia, para facilitar guardasse o conteúdo da revelação. E aí depois o escriba, que eram poucos, é que passava para o papel, no caso não, para o papiro ou para para a cerâmica, etc. Depois nós temos o livro de Esdras e Neemias, são 2 livros seguidos, que mostram o povo judeu voltando do exílio e tendo que se organizar. E para se organizar, eles vão criar as bases do livro do Deuteronômio, as bases da lei, para recriar outra vez a civilização. Aí o judaísmo vai ficar mais rígido, vai ser aquele tipo de judaísmo que vamos ver encontrado na época de Jesus, aquela rigidez, aquela vaidade dos fariseus, dos saduceus, etc. Depois nós temos o livro de Esther, um outro livro também de uma heroína, de uma guerreira, uma tipo Joana d'Arc, e que vai usar poderes também mentais e mediúnicos para fazer a vitória do seu povo. Mas, então, uma vez, a mulher no contexto do judaísmo. Aqui nós temos o próximo livro, o livro de Jó, faz parte dessa revelação, uma das mais lindas poesias da humanidade. Jó que foi testado pelo plano espiritual, saindo da pobreza, saindo da riqueza, chegando à pobreza, saindo da saúde, chegando à doença, saindo de uma harmonia familiar para um abandono de todo dos amigos, etc. E ele manteve a sua fé. E diante de tantos questionamentos, há algo muito interessante, por exemplo, no livro de Jó, quando lá no capítulo 25, versículo 4, está dito assim: nada que é puro nasce de mulher. Nada que é puro nasce de mulher. Aí temos as bases do motivo porque Jesus, sendo puro, não nasceu de mulher. Aliás, já diz o livro dos Espíritos na pergunta 113, o espírito puro não precisa mais
reencarnar. Então, mostrando que a reencarnação, como está lá no Gênesis, no capítulo 3, com a expulsão, criamos a enfermidade e agora a terapia é o processo reencarnatório. Depois, no livro do Jó, nós temos o livro dos Salmos, lindíssimo o livro dos Salmos, com profecias imensas sobre a época de Jesus. No livro dos Salmos, nós temos o Salmo 23, talvez uma das orações mais conhecidas do mundo, depois do Pai Nosso, da Ave Maria, né? Que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que foi apresentado por um médico extraordinário que foi Davi. Davi, então, está no poder civil-militar, né? Ele não era diretamente profeta, mas era um grande médium. Mas, no entanto, é muito interessante, porque Davi, ele comete muitos erros graves, por exemplo, né? Ele manda matar Urias para ficar com a mulher dele, mas ele tinha uma capacidade muito rápida de se arrepender. E era verdadeiro o arrependimento. Como acontece conosco, e às vezes a gente só arrepende através de indo para o plano espiritual, sofrendo, reencarnando, etc. Ele era sincero. Ele era um homem que cometia erro, mas pedia uma oração, sinceramente mudava. Cantava, bailava, trouxe a música para as orações, trouxe os instrumentos musicais e trouxe essa sinceridade de falar com Deus. Errei, Senhor. Errei, mas eu te amo. Me ajuda, quero mudar. Vou errar outra vez, mas me ajuda, Senhor. Davi nos ensinou a sair de situações complicadas, entendeu? Quando a gente chegar no plano hospital com o doutor Bezerra, mas fulano, dizem como é que pode isso? Doutor Bezerra, eu te amo. Então vem pra cá. Tá certo? Davi nos ensinou a orar e pedir perdão. E o perdão vai acontecer lá no Evangelho de forma lógica, racional, sincera. Muito bem. Nós temos depois o livro dos Provérbios, conhecemos. São provérbios maravilhosos, né? Palavras voam pelo tempo, as palavras passam, né? O silêncio é de ouro, a palavra é de prata, e passagens interessantes. O livro escrito pelo grande Salomão, o rei Salomão, o rei da sabedoria. O livro Eclesiastes é um livro maravilhoso, escrito pelo Salomão. Só um ponto, por exemplo, o livro Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 5, 6 e 7, fala do processo claro da reencarnação. E antes do espírito voltar a Deus que o fez e o corpo tornar-se pó, é necessário que se rompa o cordão de prata. Conhecer a técnica perfeita do processo da desencarnação, etc., nós encontramos no livro do Eclesiastes, que não deve ser confundido com outro que eu já vou falar, que é Eclesiástico. Tá bem? Muito bem. Nós temos o Cântico dos Cantares, a poesia de amor, Salomão apaixonado, e Salomão canta o amor, e ele mostra através do amor, através do relacionamento sexual, através da paixão, como podemos nos aproximar de Deus, mostrando que é no amor, homem, mulher, no amor entre amigos, etc., é o exemplo mais próximo que tem para a gente entender o amor divino. Afinal, Deus é amor, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e a nossa origem também é amor, nós somos amor. Então ele tenta mostrar através do relacionamento com a rainha de Sabá, em momentos altos da poesia e da paixão e do sexo, uma aproximação de Deus. Isso nada é contrário ao que nós vemos. Sexo é algo extremamente sagrado, é um patrimônio, é uma bênção da espiritualidade que foi nos dado, é uma oração. Porque através do sexo nós temos o sagrado e doce nome de mãe, através do sexo nós temos o lar, através do lar e de mãe e da família nós temos o principal e o mais importante núcleo da humanidade, que é o lar, né, que é a família, e nós temos também a oportunidade da reencarnação. Com a reencarnação, a evolução. Então nós estamos diante de algo sagrado. Repare que é tão sagrado que lá no Gênesis, depois da expulsão do paraíso, quando eles foram lançados por terra, com um corpo físico, e ganharam uma túnica de peles e foram jogados por terra, como diz o versículo do capítulo 3, logo no capítulo 4, quando tudo começa aqui na terra, diz a passagem: e Adão conheceu Eva, e com a ajuda de Deus nasceu Caim.
Então, para se reencarnar na Terra é com a ajuda do alto, é com a ajuda de Deus, com a ajuda espiritual, né? E diz bem que Adão conheceu Eva depois da queda espiritual, porque aí o verbo conhecer está no sentido sexual, para mostrar então que a origem da nossa queda não foi nada de sexo, né? Maçã, aliás, nem tem maçã lá no Éden. A palavra maçã só é aqui na tradição ocidental, porque ela é parecida com a palavra mal, malu, mal é no latim. No mundo grego não se tem essa imagem de maçã. Tudo bem? Depois nós temos um outro livro interessante, Isaías, um dos maiores profetas de todos os tempos. Olha, para falar de Isaías precisava de muitos e muitos e muitos seminários. Mas para você ter uma ideia, é ele que nos fala de forma inquestionável que Jeová ou Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, nascerá de uma virgem Israel e nós contemplaremos a sua glória. Nós vamos estudar mais esse versículo. Nós temos Jeremias, o grande Jeremias. A mediunidade era tão fluente em Jeremias que ele estava debaixo de uma árvore, assim começa o capítulo 1, e lá precisamente no versículo 5, o anjo aparece para Jeremias, ele era jovem, estava descansando debaixo da árvore, e o anjo diz: Jeremias, vem pregar. Mas ainda sou um jovem, um menino? Vem, Jeremias, porque antes de você entrar no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Mediunidade programada, planejada, né? Já montada na espiritualidade para ser exercida aqui na Terra. O livro das Lamentações são as dores de Israel. São as dores nossas da vida e que a gente lamenta, mas é um livro que, apesar das lamentações, porque temos muitas dores, a vida é dor, diz Pietro Baldi no livro Deus e Universo, né? Deixemos aos ingênuos a crença de que a vida é prazer, a vida é dor, mas que quando a gente lamenta diante dela, devemos lamentar com esperança, porque nós devemos saber que a dor é um processo pedagógico, é um processo de transformação. É através da dor é que acabamos com a dor, diz o professor Ubaldi. O livro de Ezequiel mostra de algo extraordinária a intervenção de Deus na Terra, inclusive mexendo nas nossas estruturas moleculares, nas nossas estruturas musculares, na nossa estrutura óssea, para reerguermos outra vez através da reencarnação e realizarmos o nosso planejamento. No capítulo 28, então, de Ezequiel, extraordinário, falando da queda, dizendo que o espírito foi criado perfeito, foi criado sábio, foi criado belo, foi criado íntegro, mas por causa da arrogância perdeu toda essa sua condição e ficou nesse estado de inconsciência que nós nos encontramos. Perdemos os nossos endereços, não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos, nem por que sofremos. Ficamos sem orientação. O livro de Daniel, o grande profeta Daniel, né? Aí a figura de João Evangelista, que mais tarde virá com João Evangelista, ele escreve um mini apocalipse, né? Ele trabalha o fenômeno onírico de forma impressionante. Então nós temos também um grande profeta com uma manifestação de amor e alertas impressionantes. O livro de Oséias, é de tal forma tão grande, ele chega a entrar de tal forma em detalhe, que ele fala, em particular, logo da fuga do menino que vai ser perseguido por Herodes para ir para as terras do Egito e depois voltar. O livro de Joel, aqui eu vou pegar todos esses em particular agora, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, todos esses são chamados profetas menores, não porque são menores no sentido qualitativo, mas menor porque os livros são menores. E esses profetas, eles trabalham com algo muito importante, principalmente para nós, para aquilo que nós realizamos como espírito, que é a parte social, a parte da assistência social, ou aquela parte de ver o lado da organização da sociedade, de vivermos de forma íntegra, de vivermos da forma honesta, de sermos sinceros. Podemos dizer que aí é a raiz do trabalho. Por exemplo, Miqueias, além de falar desse problema social, ele levanta a bola daquele que é pobre, daquele que é insignificante, daquele que não é considerado na sociedade. Por exemplo, um local extremamente insignificante era Belém. E ele lá no capítulo 5, versículo 2, ele fala de forma majestosa: e tu, Belém, não será a menor das cidades, porque de ti nascerá o Salvador. Se transferirmos isso para os que sofrem, para os que são pobres, para os que são esquecidos, né? Quer dizer, nós também podemos interpretar que, apesar de sermos assim esquecidos, de sermos menores, né? Nós também temos Deus, Deus nos ama e Ele está dentro de nós, né? E nós temos o livro de Zacarias. O livro de Zacarias desce em detalhe, fala até
da quantidade das moedas em que o Senhor vai ser vendido. Fala em 30, né? Fala que ele vai entrar na cidade num burrinho, na cidade de Jerusalém. Então são detalhes, séculos antes, que mostram essa beleza da revelação. O livro Malaquias, esse então, que é o último dos profetas, todos sacrificados, todos mártires, esses profetas, mas Malaquias ele vai falar da volta de Elias. Que Elias vem, ele vai preparar o caminho do Senhor, como está no capítulo 4 do livro Malaquias, e que ele vai ser o precursor do Mestre. Muito bem. Aí nós temos os chamados livros aceitos por católicos e protestantes. Agora, só pelos católicos. Nós temos, por exemplo, o livro de Tobias. Kardec cita o livro de Tobias no Evangelho segundo o Espiritismo 2 vezes e na Revista Espírita. Então ele conhecia bem o livro de Tobias. O livro de Tobias, nós temos lá, no livro de Tobias, o Azarias, que era o anjo Rafael. Tobias, jovem, precisava fazer uma viagem e, inclusive, conseguir casamento e resolver sérios problemas financeiros. O que faz Tobias, aí está a edição do livro de Tobias pela nossa Federação Espírita Brasileira. O que faz o pai Tobias? Contrata um especialista em viagem, um guia especialista, que vai guiar o nosso Tobias por cerca de 3 anos, nas situações de doença, em situação de alimentação, em situações complicadas no casamento, em processos obsessivos, etc. E ele dá um atendimento tão amplo ao jovem Tobias, tão seguro, o Tobias se sente tão bem, que quando ele volta com sucesso, e que ele fala para o pai, que foi tudo bem na viagem, que o pai vai pagar lá o guia Azarias, ele falando: pai, dá uma contribuição maior, porque ele foi além daquilo que ele devia de fazer, foi um guia excepcional. Ele diz: não, eu não quero pagamento, eu sou o anjo Rafael, e se desmaterializa. Então aí nós temos a explicação clara, notória do fenômeno da materialização de longa duração, entre nós aqui. Nós temos o livro de Judite, mais uma mulher no respeito da cultura judaica, como profetiza. Nós temos o livro de Macabeus 1, Macabeus 2, que fala da guerra, da invasão, do desprezo que Israel estava vivendo, da opressão de se viver com o invasor dentro de casa, e para se viver com o invasor dentro de casa, a grande solução é buscar a origem do templo outra vez, buscar a origem da religião, buscar a sinceridade, primeiro para aguentar a dor de uma invasão, e daí a conseguir força para reverter o quadro. Nós temos também o livro de Abacuque, o livro de Sabedoria. O livro de Sabedoria, a reencarnação não podia estar de forma mais clara no livro de Sabedoria. Deus é o autor da vida, nós somos autores do mal, e todos aqueles que morrem são partidários do demônio, do diabo. Entenderam por que a gente não deve morrer? Mas a gente vai morrer, então entenderam de que a gente é partidário? Agora a gente, com esse livro, pode entender a frase de Jesus: não sois filhos de Deus, sois filhos do diabo. Ou melhor, a queda nos colocou nesse estado de divisão, de oposição. A palavra diabo, Deus, divisão, quer dizer oposição, divisão diante da vontade divina. Não fazemos mais a vontade divina. Quando um cachorrinho late, ele faz igualzinho a mãezinha dele, late. Quando um gatinho mia, ele faz igualzinho a mãezinha dele, mia. Quando nós nascemos, não fazemos igual a pai, ao Deus. Como é que Deus faz? Entenderam como é que nós ficamos? Perdemos as nossas referências de origem. Então, o que Deus faz? Deus é amor. E quando a gente nasce, a gente atua e vivemos até hoje a linguagem do amor. Essa é a linguagem que a gente tem que viver para poder ser filhos do Pai. O que somos em essência, mas não somos aqui na nossa existência, porque a queda nos enfermou e precisamos ser curados. O livro do Eclesiástico é ótimo. É um professor. Ele escreve 54 capítulos da sua experiência de vida. Depois que ele ficou avançado em idade, depois de ter dado muita aula sobre todos os livros da lei, de tudo aquilo que ele falou para os seus alunos e que ele introduziu no seu mundo, ele falou assim: agora está na hora de passar essa experiência e contar para as pessoas da forma mais pedagógica possível o que significa todo o aprendizado da lei. Há algo muito interessante. Por exemplo, no Gênesis, a criação foi feita em 7 dias. Lá no livro do Eclesiástico, foi feita num dia, num relâmpago.
E diz o próprio Balde que a criação é única. E havia muita discussão desses dois textos da época de Santo Agostinho, né? E aí, diante dessas discussões, ficava, como é que pode? A criação foi feita em 7 dias ou de uma vez só? Se os livros são revelados, e ele, no caso católico, Santo Agostinho, acreditava nos 2 livros, no Eclesiástico e no Gênesis, como explicar isso? Em 1 dia ou em 7 dias? Ah, foi feita num dia, mas se dobrou em 7 períodos, ou em 7 eras, ou em muitas eras. E aí vem a ideia de tirar do latente, né, a ideia de potencializar, ou melhor, de exteriorizar aquilo que é latente. E nós temos o livro de Baruque, também mais um livro profético. Muito bem, esse é o primeiro mandamento. É a primeira revelação. Esse é o que nós chamamos Torá de uma forma geral, ou Torá no particular, sendo só o Pentateuco. Mas é o que se costuma dizer o Velho Testamento. A partir daí vai chegar Jesus. Mas para chegar a Jesus tem que passar por um período de adaptação. Então nós vamos ver que esse período de adaptação vai já surgir aqui, porque nós mostramos primeiro essa foto aqui, nós estamos até com a camisa do 2º Congresso de Rustem, quando nós visitamos o Monte Sinai, né? Lá no Monte Sinai é a origem de todas essas revelações. Eu estou com essa cara assim, porque eu estava realmente, como é aquela doença quando você não bebe muita água, você fica, hein, ô Gilberto? Desidratação. Muito obrigado, doutor. Então, eu estava ruim, já cheguei no hotel vomitando, porque lá você tem que subir a beça, sabe? De noite, de madrugada, né? Mesmo indo a camelo, depois tem escada para subir. Mas eu fui lá onde teve a revelação, tá certo? E voltei assim a esgotar. Mas é indescritível. Foi um dos momentos mais extraordinários que eu passei na minha vida. E depois, coincidentemente, eu vi que eu estava com a camisa do Congresso de Rustem. O acaso, o pseudônimo de Deus que eu não quero assinar. Então, podemos dizer que o Sinai é um marco. Qual é o local, mais ou menos, que significa toda a revelação do Antigo Testamento? Monte Sinai. Vamos ver agora o Novo Testamento. O que o Novo Testamento nos faz? Primeiro, são os chamados 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, nós temos um primo de Jesus, como nos fala a revelação de Humberto de Campos. Um parente de Jesus, ele era coletor de impostos, Jesus passou, chamou ele, seu nome era Levi, e depois, com o batismo, ele troca o seu nome para Mateus. Mateus quer dizer presente de Deus. Mateus é muito interessante, nós temos a tradição de José, a entrevista por ser parente da família com o José, e aí está toda a informação do nascimento excepcional de Jesus através da mediunidade onírica de José. E no Evangelho de Marcos, nós temos aí a influência de Pedro. Marcos era muito ligado para Pedro, podemos dizer que estamos diante do Evangelho de Pedro. Aí é um evangelho simples, rápido, objetivo, mas muito verdadeiro. A objetividade da forma mais clara possível. É Pedro falando para a gente a sua experiência de encontrar o homem mais extraordinário, se podemos chamar de homem, ou como diz Guilherme Ribeiro, nem homem nem Deus, que é Jesus. Nós temos depois o livro de Lucas. Lucas era médico, Lucas foi o que introduziu a palavra cristianismo no nosso movimento. Lucas era médico de Paulo de Tarso, amigo de Paulo de Tarso, peregrinou muito com Paulo de Tarso e, a pedido de Paulo, ele esteve com Maria, já que Paulo esteve com Maria na cidade de Éfeso, pegou todas as informações e não pôde voltar a Éfeso, dadas as perseguições cruéis a Paulo de Tarso, e pediu para que Lucas escrevesse. Lucas escreve o Evangelho, principalmente com as informações de Maria e de outras testemunhas oculares. Por isso que, quando ele fala do nascimento excepcional de Jesus, da infância de Jesus, está calcado nas informações de Maria. Paulo leu, ficou encantado, porque era tudo aquilo que ele tinha ouvido, e pede para que Lucas dê prosseguimento com outro livro, que nós já vamos falar, que é o Atos dos Apóstolos. Muito bem, que é a vida dos apóstolos depois que Jesus voltou ao plano espiritual. E depois nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho mediúnico, um evangelho intuitivo. Por enquanto, os outros localizam Jesus na história, na época de Tibério, na época de Herodes, ou na genealogia assim. João já é diferente. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e nada do que foi feito sem o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a luz do mundo, que veio ficar conosco. Então mostra o Cristo cósmico, o Cristo espiritual.
Então, como eu disse, Lucas vai escrever o Atos dos Apóstolos, que é a vida do Atos dos Apóstolos depois que Jesus volta ao plano espiritual. Principalmente, com poucas referências a Paulo, porque Paulo mesmo que insistia, Lucas, seu grande amigo, vamos lá, rapaz, não vai ficar me elogiando, né? Tudo a referência é a Cristo, né? É Cristo que realiza tudo através de nós, etc. Muito bem. Eu destaco aqui o capítulo 17, e é lindíssimo o capítulo 17, porque foi o momento de maior sofrimento da vida de Paulo de Tarso. Porque foi quando ele foi à Grécia. Em todos os lugares que Paulo ia, ele era espancado, ele era apedrejado, ele era considerado morto, ele era preso, etc, etc. Quando ele chegou na Grécia, foi convidado a pregar entre as autoridades. E quando ele disse, ó gregos, vi em tudo, atenienses, a religiosidade de vocês, mas vi um templo ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eu quero pregar. É Ele que enviou Jesus. Jesus que nos trouxe a lei do amor. E que foi condenado na cruz, mas ressuscitou para nos libertar. E eles foram até Paulo, sem pedras, sem correntes, sem algemas, e disseram, batendo no ombro dele, sobre isso, amigo, vamos te ouvir outra hora. A indiferença é muito desagradável. Ou, como nos fala o Apocalipse, ou quente ou frio, porque o morno eu vomitarei da minha boca. Fraco, 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 sem impulso. É essa filosofia que a gente vê nas academias. É a academia que tenta fugir das verdades, que tenta botar palavras complicadas, mudar o espiritismo para a metapsíquica, para a psicologia. Só vão mudando de nome para tentar fugir da verdade e criar coisas complexas por vaidade, para alimentar simplesmente a deusa vaidade, que é a Minerva, mas que nos enerva. Nós temos Paulo que escreveu muito mais do que isso, mas as 14 cartas de Paulo. Paulo escreveu coisas maravilhosas, sua experiência. Quando ele via que ele não podia chegar, ele mandava as suas cartas. E tinha hora que ele não podia chegar porque as pessoas não estavam preparadas para receber Paulo. Porque ele seria apedrejado, a comunidade seria perseguida, e se eles não estavam unidos no amor, como é que aguentaria uma perseguição, como ele fala na carta aos Coríntios? Então nós temos coisas interessantes nessas 14 cartas de Paulo. Nós temos a carta ao Tiago, aquela famosa carta da fé que o Júlio nosso já citou aqui. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras. Né? Mas eu gosto muito de uma outra passagem, quando o Tiago fala, cada um é tentado pela malícia própria. Então nós somos só tentados por causa da malícia. Daí dizer Jesus no Pai Nosso, Pai, livra-nos do mal, para não cairmos quando fomos tentados. A tentação faz parte do processo, o cair é que é o fruto do mal. Por isso que diz Tiago, cada um é tentado pela malícia própria. Primo de Jesus, dirigiu a igreja do caminho durante muitos anos. Depois nós temos as cartas de Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro, né? Quando ele nos fala que somos cartas vivas do Cristo, somos pedras na grande construção do Cristo. E quando o Senhor falou que ele é pedra, ele diz também que nós somos pedras na obra de construção do Cristo, ele nos convoca para isso. Nós temos a João escreveu 3 cartas. 1 João, 2 João, 3 João, mais o Evangelho. João escreveu muito, mas eu gosto muito, por exemplo, da primeira carta de João. João, inspiradíssimo, intuitivo, tomado de amor, uma alma que nós não conseguimos descrever, principalmente depois quando volta como Francisco de Assis, né? Ele que já tinha, como Akenaton, nos apresentado o monoteísmo na forma do Deus Sol e feito cântico às criaturas, ao Sol, né? Como ele faz depois como Francisco, ele dá todo esse toque de amor à obra dele. Então é muito interessante quando João fala, né? De forma muito bonita, na primeira carta, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16, repetindo 2 vezes, no mesmo capítulo, Deus é amor. E na primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 20, 21 e 22, ele vai explicar como nós devemos fazer para viver esse amor. E ele diz, ninguém pode amar a Deus se não ama o próximo.
Como você pode dizer que ama a Deus se você que não está vendo, se você não ama o próximo que você está vendo? Então ama primeiro ao próximo que você está vendo, para através do amor ao próximo você encontrar Deus que por hora você não está vendo. Depois nós temos a carta de Judas, é a menor, só tem um capítulo. Essa eu convido vocês para começar por aí, porque é rápido, né? Então a carta, ela só tem um capítulo, mas é o mais extraordinário informação bíblica sobre a queda. É um compêndio de muitas e muitas passagens bíblicas, inclusive apócrifas, e que nem a Igreja Católica nem a Protestante tem nos seus livros básicos, que ele cita como referência para a queda espiritual. Judas é irmão de Tiago, é irmão de Mateus, logo é primo de Jesus, e Judas de todos esses é o maior de todos. Judas é o Judas Tadeu. Esse Judas é o maior de todos, porque ele é o protetor do glorioso clube de regatas Flamengo. E vocês imaginam que tem que ser um santo poderoso. Inclusive já nos deu 6 campeonatos. Ah, protestante na área dizendo que o campeonato foi apócrifo. São Judas estão olhando para ele. São Judas estão olhando para ele. Muito bem. E por último nós temos o Apocalipse. Que é de João Evangelista também. Logo, João escreveu muito, né? Nós temos aí 5 livros de João. E nós temos nesse Apocalipse, esse é bem conhecido em termos assim do que ele quer dizer, né? Mas é importante que no capítulo 1, 2 e 3, ele mostra para quem ele veio. Foi falar para as 7 igrejas da Ásia. Né? As 7 igrejas lá na Turquia, Éfeso, Esmirna e tal, passar para a igreja, ou como estivesse dizendo, estou informando a comunidade o destino de vocês se não andarem na linha. Né? E o Apocalipse é a mesma mensagem do Evangelho de João, do amor. Amai-vos, filhinhos, amai-vos. É a mesma coisa, só está dizendo assim, Deus pede, amai-vos, porque é a tua natureza. Se você brinca com a natureza e não vive a tua essência, você vai se dar mal. O Apocalipse é a forma de dizer assim, chega, agora está na hora de ir para a cadeia. Certa vez perguntaram para o Chico Xavier, o que lá são os presos? O que você tem para nos dizer dos presos? Os presos são um de nós que a polícia descobriu. Muito bem. Agora, o Cristo foi anunciado. E os evangelhos anunciam o Cristo. Como começou esse anúncio, né? Vamos ver, lá vamos resgatar no Antigo Testamento algumas profecias. Né? No livro Gênesis, diz que da mulher nascerá, na descendência da mulher, aquele que vai esmigalhar o mal, vai acabar com o mal, vai pisar no mal, na serpente, né? Com o seu calcanhar ele vai destruir o mal vai ficar sob os seus pés. É porque através das reencarnações sucessivas é que a gente destrói o mal. Pergunta 68 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da reencarnação? Limpeza, né? A gente reencarna até que se ache limpo de todas as impurezas. Pergunta 69, é muito demorado esse processo? Sim, as reencarnações são muito numerosas. E depois que você se purifica no alambique das reencarnações, aí o espírito puro não precisa mais reencarnar. Por isso que da descendência da mulher, ou através das reencarnações sucessivas, nós vamos destruir o mal. Uma outra informação, o livro de Miqueias, eu já passei essa informação aqui, no versículo 2 e 3 diz que ela não seria a menor de todas as cidades, de Belém nasceria o Salvador. Aqui está uma foto lá da cidade, lá do local da gruta, ou que tem uma estrela que dizem que Jesus nasceu ali. Então a foto é tirada por nós, quando nós estivemos lá visitando com o Crispim, com a Mari, com outros amigos daqui da nossa casa, e que nós ficamos impressionados. Jesus nasceu em Belém e que tristeza.
porque nós estávamos no ônibus indo de Jerusalém para lá e começamos a ver os muros, a informação primeira que não podia fotografar, nós estávamos diante de um local extremamente perigoso, secreto, que não podia ter nenhuma forma de revelação. O guia saiu do nosso ônibus, nós passamos agora a ter um guia da Palestina, um motorista da Palestina, porque o nosso motorista e o nosso guia de Israel, se entrasse lá, seria morto, porque judeu não pode entrar lá. E quando nós estávamos entrando na Palestina, o nome do nosso guia era George, e vimos muitas casas com São Jorge na parede, e na entrada das casas. E nós perguntamos, se aqui tem tanto muçulmano, não é São Jorge? Ah, não, mas aqui também a gente é devota de São Jorge, porque ele é guerreiro e vai matar os judeus. Mais do que isso, depois que nós visitamos lá, aquela coisa toda, nós tivemos algo muito lindo e ao mesmo tempo triste. As crianças são soltas na rua. As crianças são livres, são respeitadas. Elas vivem soltas. Ninguém faz mal para as crianças. A única coisa que nos impressionou é que elas só vivem brincando com arma. Todos os brinquedos são de arma. Foi? E nós perguntamos, por que isso? Já para treinar. Então, e aqui eu não estou falando mal dos palestinos, porque é a mesma coisa que nós vemos no mundo judaico, que só falavam mal deles, e quando nós chegamos lá, a primeira coisa que o guia falou na Jordânia, aí ouviram muito mal da gente, agora vocês vão ouvir mal dele. E foi lá que ele nasceu. Entenderam? Por que eu estou fazendo isso? Foi lá que ele nasceu. Olha que dificuldade. Em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz que ele nasceria de uma virgem, como de fato aconteceu, vamos trabalhar mais isso. Em Jeremias, no capítulo 31, versículo 15, entra em detalhes, falando do massacre das criancinhas pelo rei, no caso, nós sabemos Herodes. No Oséias, eu já citei para vocês, no capítulo 11, versículo 1, fala da fuga para o Egito. A família foi para o Egito, processo onírico, revelação a José. Depois o anjo aparece para José pedindo para ele voltar. Depois, como o novo rei era desordeiro, Arquelau, o Senhor manda eles não ficarem em Jerusalém, sim irem para Nazaré. Tudo por revelação onírica. Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, chega a entrar em detalhe que ele vai ser traído por um amigo. Eu já falei das moedas. Em Zacarias, ele, no capítulo 11, diz que ele vai ser vendido por 30 moedas. No livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 2, diz que ele vai ser crucificado entre criminosos. E aí nós temos os chamados 2 ladrões que foram crucificados com Jesus, né? Que é o mau ladrão, que se chamava... O mau ladrão se chamava? Não, o mau ladrão se chamava Gesta. Barrabás foi livre, não foi crucificado. Eles preferiram Barrabás que Jesus. Isso foi o mau ladrão. E o bom ladrão qual é? Não existe o bom ladrão. Existe o Dima. Bom ladrão é papo, né? E aí nós temos aquela passagem em que Jesus, que ele fala assim, lembra de mim quando estiver no seu reino, e Jesus disse, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Faltou uma vírgula. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso quando tu tomar jeito. Deixar de roubar os outros. Muito bem. Ressuscitaria entre os mortos. É o livro do Salmo, no capítulo 16, versículo 10. Entra em detalhe. Jesus vai ressuscitar. Faz parte das Escrituras. Muito bem. Na linha do tempo, qual é a relação que existe entre o Novo e o Antigo Testamento? Como é que se fez essa passagem, né, de um para o outro? Então, nós temos aí o precursor João, foto tirada por nós lá da entrada da casa de João, que nós estivemos visitando também, guarda muita vibração, é algo muito bacana. João, que era o Batista, Batista não é um nome próprio, ninguém pode se chamar João Batista, até se chama hoje porque desgringolou o negócio. Mas Batista é uma função, era a profissão dele, era o que ele fazia, a palavra batismo quer dizer mergulho, o nome dele era João, João o que mergulha. Ou melhor, o que batiza. A palavra batismo quer dizer mergulho. Ele mergulhava a pessoa no rio. Tá bem? E o que ele falava? Essa é a passagem. É a síntese do Velho Testamento. Se for pegar todo o Velho Testamento e fazer uma síntese, a síntese é essa. Ele dizia,
Se você tiver alguma coisa sobrando, tanto de vestuário e alimento, dê para aquele que não tem. O sobrando, olha só, não é difícil não. Outra coisa, não cobra além do estipulado. Seja honesto. Segundo, não dá falso testemunho, nada de ser mentiroso. Quando te chamar, não vai ser mentiroso, fala a verdade. E depois nós temos não ser violento. Então, a mensagem de João está aí, ó. Vamos lá. Dá aquilo que te sobra, seja honesto, não seja mentiroso e não ser violento. Tudo bem? Bom, e aí, vamos lá. Diz Jesus, está em Lucas e em Mateus. A lei e os profetas duraram até João. Até João nós temos os profetas. Eu sou mais do que um profeta. Antes de Abraão ser, eu sou. Nós já vamos falar mais um pouco disso. Então é mais do que uma mediunidade. O Cristo e a intuição vai transcender a mediunidade. Convido vocês para estudar o livro As Loures de Pietro Baldi, que vai mostrar bem isso. Uma outra coisa também, a lei ficou até aí. Porque o Cristo não precisa mais da lei. A lei diz não roubar, não matar, né? Não dar falso testemunho. Então você chega para o Paulo e diz assim: ô Paulo, vem cá, tu não vai roubar não, hein? Há necessidade? Há necessidade de eu chegar para Pedro, tu não vai matar ninguém não. Há necessidade? Há necessidade de eu chegar para Tiago, rapaz, tu não vai dar falso testemunho? A lei é para os atrasados, que gostam de fazer, a lei é para a gente. E a lei fala assim, não roubar, não matar, explica o professor Pietro Baldi, porque a nossa tendência é fazer. Por isso que ela vem de forma imperativa e diz não. Está te impedindo de fazer isso. Como Cristo, diz Paulo, por Cristo foi dada a verdade e a graça. Está além da lei, é de graça, é espontâneo, porque é fruto do amor. Tá certo? Quando você ama, não precisa da lei, você vai ser profundamente honesto, verdadeiro, sincero, não vai querer prejudicar ninguém. E se por causa disso te botarem na cruz, você vai cantando, como falou o Júlio. Tá certo? Bom, quem é ele? O João diz aqui essas referências todas, ó, Mateus, Malaquias, Isaías, Mateus, Marcos, Lucas, os 4 evangelhos, que são os próprios evangelistas de volta, como diz o Dr. Bezerra, fazendo uma segunda edição, revista e ampliada pelos mesmos autores. Agora eles vêm dar uma informação, ele é o Elias, que era o Moisés. Tá certo? E aí tem muita gente que fica com aquelas coisas assim, mas como que ele podia ser Moisés e Elias se os dois apareceram junto para Jesus? Poxa, como pode, doutor Bezerra, da comunicação aqui em vários centros, assinar Bezerra de Menezes? Leia o livro Ação e Reação, que nós vamos ver isso de forma bem clara. André Luiz explicando como o doutor Bezerra já chegou ao nível de ter uma equipe de colaboradores que assinem em seu nome em várias instituições. É uma coisa as entidades que se apresentam e materialização, etc., como Moisés e como Elias. A ideia era apresentar o profetismo e a lei, sintetizando João, toda a lei e os profetas. A lei e os profetas duraram até João. Entenderam a frase? Então, a lei, representação Moisés. Os profetas, representação, o maior de todos, Elias. Olha o que diz o Evangelho. João falando, eu batizo na água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele te batizará no Espírito e no fogo. O batismo na água é um processo de limpeza, é um processo de mudança e é um símbolo. É um símbolo. A palavra que João usava, que se traduz por arrependei-vos, é metanoia, mudança de atitude mental. Ele dizia assim, você tinha coisa sobrando na tua casa, tu não dava para ninguém. Né? Você cobrava além do justo, você dava falso testemunho, você era violento, logo você estava com esses defeitos. Vou te ensinar, larga esses defeitos e fica limpo. Arrependei-vos, metanoia, muda a tua atitude. Mudando a tua atitude, fazendo tudo isso ao contrário. Muda a tua atitude, fazendo tudo isso ao contrário. Tá certo? Aí as pessoas ficam sem entender. Vou explicar. Você está vindo aí andando pelo deserto, não está? Porque lá tudo era terra. Está andando. Você está sujo, não está? Está sujo, teu cabelo está sujo, tua roupa está suja, seus pés estão sujos. Vem cá. Vem cá. Entra aqui no rio. Aí o cara entrava no rio. Mergulhava. Não ficou limpo? Você estava sujo, agora ficou limpo? Isso você tem que fazer com a tua mente.
Essas coisas, fazer isso tudo aqui, não dá nada para ninguém, ser violento, ser mentiroso, ser desonesto, tudo suja a mente. Mude a atitude mental. Como tomar um banho de rio. Eu faço isso, virar alguém que vai fazer muito maior. Vai te mergulhar no espírito, vai te dar a consciência de espírito. Deus é espírito, ele fala para a samaritana Jesus. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós somos espíritos, somos idênticos a Deus. Nesse sentido. Então ele vai te dar isso. Ele vai te dar essa condição de ser cidadão, de verdadeiramente filho de Deus. Ele vai te mergulhar no fogo da maior descoberta que o homem tem que ter. A maior descoberta da história que revolucionou a história foi quando o homem descobriu o fogo. Mas quando nós descobrimos o fogo, Cristo, que é o fogo do amor, vai ser a segunda e a mais retumbante descoberta da humanidade. Porque agora nós vamos viver a lá Criador. Deus é amor. Vamos viver realmente como a natureza foi criada no amor, nós no amor para o Pai Criador, que é amor. E só vai ver a identidade de amor. E aí Jesus explica quem era esse homem que veio fazer esse trabalho, que era o precursor. Dos nascidos de mulher, o João Batista foi o maior de todos, mas no reino dos céus ele ainda é o menor. Por isso que diz João. Por que ele é tão menor? O próprio João explica. Porque eu não tenho nem condição de tirar as sandálias dele. O meu método, o método reencarnatório, o método de limpeza, de purgação, essa é uma terapia muito distante da maior terapia de todas, que quem apresenta esse projeto não tem nem condição de tirar as sandálias do pé, que é a terapia do amor. Que vem de forma retumbante na terceira revelação. Sem ela não há salvação. Sem caridade não há salvação. Sem amor não há salvação. E aí chega-se o Evangelho. E o Evangelho está consubstancializado na lei do amor. Agora vem um novo projeto para a humanidade. Até aqui foi assim. A partir de agora, o que vai nos reger, acima da lei, acima de profetismo, acima do que qualquer médium vai falar, é amar. A gente fica procurando médium. Tudo bem, é bom, mas vai amar. Não tem nada que um médium possa dizer que seja mais importante do que isso. Se não amar, não resolve nada. Qualquer médium pode dizer o que quiser para você. Se você não amar, significa nada. Então o Evangelho vai nos apresentar esse novo projeto, que é o projeto do amor. Chegou a hora de vivermos isso. Até aí a evolução nos levou pelos passos que foi da força e da astúcia. A evolução nos levou pelo sexo e pela a gula. A alimentação para a sobrevivência individual e sexo para a sobrevivência coletiva. Muito bem. Agora, sem negar comida, sem negar sexo, nós temos que ter um outro projeto. E, por enquanto que a evolução dizia, como fala Darwin, que vence o mais forte, agora vence o que mais ama. Esse é um novo paradigma. E aí o que falam os evangelhos? Os evangelhos têm fatos históricos, nós temos fatos, fenômenos físicos, mediunidade física, nós temos curas espirituais, nós temos ensinos em forma de sermões, muitas parábolas, quase todos querendo falar do reino de Deus, o reino de Deus é semelhante. Nós temos parábolas, nós temos sermões, como o Sermão do Monte, a mensagem é sempre essa, o reino de Deus é semelhante, e nós temos profecias, como o capítulo 24 de Mateus, que é o mini Apocalipse. Nós temos profecias no Evangelho. Mas, o que mais? Mas nós temos o maior princípio, que é o do amor. Aí que está o ponto do Evangelho. Jesus disse: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e o grande mandamento. É o primeiro e o grande. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. São dois mandamentos, mas um é semelhante ao outro. Tá certo? E João já havia nos explicado, eu já citei. Comece pelo de baixo. Porque é através do próximo que você está vendo que você vai chegar no grande mandamento, que por enquanto nós não estamos vendo. E Jesus vai além. Até aí, nós encontramos na Bhagavad Gita, por exemplo, nós encontramos em Confúcio, nós encontramos em Sócrates, principalmente no maravilhoso Banquete de Platão, né? Nós encontramos no Velho Testamento, no Levítico, essa mensagem do amar. Isso já está lá. Agora, dessa forma como Jesus disse, eu vos dou um novo mandamento, de uma forma nova.
é que só tem Jesus. Esse só Ele nos apresentou. Aí está a novidade. Olha, esse é o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Agora não sou eu mais o parâmetro, não é amar o próximo como a si mesmo, que você é o modelo, mas é amar como ele fez. Eu posso chegar para você e falar assim, Almir, hoje o vinho é por minha conta. Aí você, mas o Rodrigo, ele falou, eu faço questão. Tá certo? Você não comeu ovo? Compreenderam? Eu estou fazendo daquilo que está dentro de mim. Daquilo que está nas minhas condições. Eu sou o modelo. O outro chega com a maior boa vontade, ele chega, tira um cigarro, por favor, faça o que eu quero, aceita? E está amando o outro como a si mesmo. Não é isso? Ué, agora Jesus explica, amar os outros como eu vos amei. Até se te colocar na cruz, diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E vai além, dá esperança para eles. Vocês me botaram na cruz e botaram guardas para tomar conta do meu túmulo. Não é isso? Mas eu ficarei convosco até os fins dos tempos, não vos deixarei órfãos nunca, cismei com vocês, vou ficar com vocês e pronto. Está acabado. Porque a função do amor é só irradiar. A função do amor é só amar. O amor não sabe fazer outra coisa, é a natureza dele. E aqui eu trouxe essa foto lá no Monte das Oliveiras, que nós fomos visitar, o Mari, e que eu acho assim, muito interessante. Eu queria mostrar assim umas coisas para vocês, né? Aqui está o Monte das Oliveiras. O local talvez mais lindo lá, e Jesus só podia ter falado o sermão do monte lá mesmo, porque realmente é lindíssimo você ali vendo as tamareiras, o lago lá embaixo, aquele ambiente todo florido, harmônico. Mas olha que informação que está na porta. Não pode entrar com um animal. Tá certo, você vai latir, você está orando ali, muito bem. Não entrar com o que é isso aqui? Gatinho? Acho que é animal, sei lá o que é, mas não importa. Aqui o que é isso aqui? Não pode falar. Roupa de banho, tá bem. Não pode falar, né? Roupa de banho não pode entrar por causa da tentação. Não, nada de comer e beber. E lá vende comida, bebida, inclusive ovo e vinho. Mas o que eu acho mais extraordinário, é o cara dizendo assim, não pode entrar nada aqui. O cara faz um sermão no monte. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pacíficos, porque eu sou armado, né? O fumando ali, coitado. Coisas da vida. Bom, agora quem é Jesus em essência? Quando o nosso João Batista disse, eu não tenho condição de tirar as sandálias dos seus pés, quem é Jesus? Então nós temos, primeiro quando ele fala, Pai nosso que estás no céu, é extraordinário, porque os apóstolos pedem, Senhor, ensina-nos a orar. E ele fala, Pai nosso, Pai dele, Pai dos apóstolos e da gente. Logo ele não é Deus, tá certo? Enviado de Deus. Antes de Abraão ser, eu sou um centro de consciência, eu não dependo de tempo, eu não dependo de espaço, eu não dependo de estrutura orgânica. Perdão. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso está falando com relação à nossa terra. Ele é o Deus da nossa terra, o governador da nossa terra. Ele fez tudo. Aliás, diz Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5, ele é o nosso pai adotivo. Nós fomos dados no plano espiritual a ele tomou conta de nós e criou os fundamentos da terra para a gente vir aqui, ele está cuidando da gente. E ele disse, eu tenho uma obra que o Pai me deu para acabar, para completar, que é a nossa salvação. Por isso que estarei convosco sempre, não vos deixarei órfãos nunca. Mas, quem dentre vós me acusará de erro? Que muitas traduções botam pecado. Pecado é uma palavra demodê, né? E erro. Ela é usada lá nos Jogos Olímpicos quando não vai atingir o alvo. A flecha não vai atingir o alvo, então ela está no caminho errado. Então a palavra é erro, errado, está transviado. Então diz Jesus, quem vos me acusará
extravio, de erro. Eu não tenho erro. Isso está lá em João, no capítulo 8, versículo 46. Mas está no livro dos Médios, na pergunta 620, livro dos Espíritos, na pergunta 625. Ele é o nosso modelo. Está na pergunta 113, ele é espírito puro. Né? Ou no Consolador de Emmanuel, na pergunta 242. Ele foi o único aqui na Terra que caminhou em linha reta para o Pai, sem falha, por enquanto que todos nós somos espíritos devedores. Eu convido vocês para ler esse clássico da literatura espírita, Jesus, nem Deus, nem Homem, do nosso Guilherme Ribeiro, talvez a melhor obra que explique essa grandeza de Jesus na visão nossa espírita. Ou como diz Emmanuel, ele seguiu em linha reta. Vamos falar um pouquinho da personalidade de Jesus. A personalidade para entrar aqui no mundo e para sair do mundo é sempre assim. Nós entramos pelo nascimento, e aí nós temos a marca da nossa personalidade, a certidão de nascimento, nascemos, e a certidão de óbito, entrada e saída. Tá certo? E isso é que nos dá a nossa identidade. Jesus também teve uma entrada e uma saída. Qual é a relação entre essa morte de Jesus e tal? A gente nasce, né, através de mulher, e nada que é puro nasce de mulher, já vimos isso em Jó, né? E saímos pelo processo do túmulo, da desencarnação. No caso de Jesus foi diferente. Jesus foi diferente, o nascimento foi diferente. E porque o nascimento foi diferente, a morte é diferente. Nunca nós podemos deixar separar. Jesus, tem gente que já pedindo a ressurreição de Jesus e não pensa no nascimento. Só teve um nascimento diferente porque vai ter uma morte diferente. E só vai ter uma morte diferente porque teve um nascimento diferente. E é isso que nos falam as Escrituras. O anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma moça na Galiléia, na cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que tinha um nome, o nome dela era Maria. Né? O Gabriel não é nome próprio, é um varão, é um moço, é Deus, então é um moço de Deus. O enviado de Deus apareceu para Maria. E diz o anjo, né? Maria, conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. O alto é que define o nome, não do nome certo. A palavra Jesus quer dizer Salvador. E como o nome quer dizer a manifestação externa da essência interna, você manifestará alguém que agirá como Salvador externamente, porque tem internamente a essência de Salvador. Ou melhor, tem bala na agulha, tem poder para salvar. Então o alto dá o nome correto. O meu nome é Jorge. Jorge quer dizer agricultor. Entendeu como não bate? Aí o alto sabe o nome correto. Não é isso? Salvador. Então disse Maria, como será isso? Pois não tenho relação. Olha a palavra conhecer que nós já vimos do Gênesis. Adão e conheceu Eva e nasceu Caim. Eu não tenho relação, eu não conheço o homem, eu não faço sexo, não fiz sexo. Como que nascerá isso? Perguntar não ocupa espaço. Perguntar faz parte do processo. Ela não está duvidando. Querer saber, querer aprender, querer ler, é ótimo. E ela faz essa resposta. E o anjo não é contra, e o anjo explica. Respondeu-lhe, o Espírito Santo não é o Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti. Quer dizer, um Espírito que é santo. Aliás, esse negócio de Espírito Santo ser pomba tem que dar uma explicação. O Espírito desceu do alto como pomba. O Espírito não é pomba. Tá certo? O Espírito não, ele desceu do alto como pomba. Hoje nós dizemos, o Espírito desceu do alto como helicóptero. Parou assim, ó. Ele levitou. Então, naquela época não conheceram o helicóptero. Vocês vão na praça, vão na Cinelândia, levam um pouco de milho, botam assim, o pombo vem e para. Pega o milho e vai embora. É isso, o Espírito levita. Então o Espírito Santo virá sobre ti, levitando, vai trazer o poder do autismo e te envolverá com a sua sombra. Nós já vamos estudar isso. Disse Maria. Então Maria compreendeu, e vocês vão ver porque ela compreendeu, porque são palavras conhecidas do pensamento judaico, e ela diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Foi o primeiro sim na terra, dado a Jesus. Foi a primeira a dizer, eu aceito. Se ele me escolheu, eu sou escravo. O escravo não define o que vai fazer, é o dono, é o patrão que decide, não é isso? Então, foi o Senhor que decidiu não ser mãe. Eu sou escravo, se foi isso que ele decidiu, eu aceito. Tá certo? Estou aqui para cumprir a palavra do chefe. Agora, vamos falar do outro lado, da morte. Aqui está
visita lá o templo lá em Jerusalém que nós estivemos visitando, na foto que nós tiramos. Então, diz lá João no capítulo 2, versículo 20 e 22. Derrubai este templo e em 3 dias eu erguerei. Pois ressuscitou dentre os mortos, lembrasse do que ele havia dito. Ele não está falando do templo. Se destruir esse templo, tanto que disseram, mas como? Esse templo levou 46 anos para ser reconstruído, 18 mil pessoas trabalharam na orientação de Herodes, etc. Quando ele ressuscitou, descobriram que ele não estava falando daquele templo. Ele está falando do templo do próprio corpo. Tá certo? A outra passagem é quando ele aparece para Tomé e para os outros, quando ele diz assim, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Ao palpar e verificai, pois que um fantasma não tem carne e ossos como vede que eu tenho. E como eles ficaram assombrados, ele falou assim, tem peixe aí? Mel? E comeu peixe e mel com eles. Bota a mão. Um fantasma não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Era o mesmo antes, era o mesmo depois. Bastava materializar-se. Então ele nasceu pelo fenômeno de materialização. E volta pelo fenômeno de materialização. Sempre materialização. Aí está o local em que ele fala isso para os apóstolos, o Lago do Tiberíades, aí guarda uma vibração tremenda, extraordinária, nós estivemos aí visitando. Foi aí que ele aparece para os discípulos, lá no capítulo 21 de João, e das últimas recomendações. É aí que ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo, Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo, Pedro, tu me amas, e Pedro aí ia explodir. Pedro fala algo extraordinário. Só um gigante pode falar isso. E na frente de Jesus, olhando para ele passa a bola para o mestre e diz assim, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Pergunta o teu coração, tu não lê no coração dos homens? Quem fala assim? Então aí que ele dá as recomendações para os apóstolos, materializado, e passa as suas últimas instruções. E diz João, terminando o capítulo 21, foi tanta coisa, mas tanta coisa extraordinária que ele fez, que se nós fôssemos botar no livro no mundo, nos livros não caberiam, dada a sua grandeza, ele é o Senhor da terra, né? Então, Jesus é semelhante a Melquisedeque. Jesus é semelhante a Melquisedeque, como nos fala, então, Paulo, na sua carta aos Hebreus, e diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que foi essa a única carta que ele escreveu de próprio punho. Então, ele escreve de próprio punho essa carta. E, quando ele escreve, o nosso Paulo dá essa informação, que ele era semelhante a Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É um espírito que apareceu para Abraão materializado. E ele é igual ao Melquisedeque. Como o espírito materializado não tem pai, nem mãe, nem genealogia, tá certo? Jesus é da mesma forma. E aqui nós tiramos uma foto lá do Monte do Salto, em Nazaré, quando nós estivemos em Nazaré. É uma passagem muito interessante. Logo no início da pregação do mestre, ele está na sinagoga de Nazaré, ele prega e ele diz que ele era o Cristo, que hoje aquela profecia estava sendo cumprida. Pegaram o mestre e levaram até esse Monte do Salto para dar um salto, né? Jogar ele lá embaixo. E diz a passagem que ele passou pela mão deles e foi embora. Estava no início da missão, ainda não havia chegado a hora dele, ou como diz o capítulo 7 de João Evangelista, subo vocês para a festa de Jerusalém. Eu subo lá quando eu achar que eu devo ir, porque eu tenho a minha hora, a hora de vocês é qualquer hora. A gente nunca sabe da nossa hora. Nós nem sabemos se vamos terminar a palestra. Dá tempo, assim, para negócio de palestra dá tempo. Mas essa é a ideia de que não temos controle. E ele tinha o controle todo da vida dele porque estava consciente. Entenderam, então, até aí, dentro do contexto espírita, como a obra nossa de Rustem, sem eu falar nela, eu contei de todos os princípios da obra de Rustem. Quem devia de fazer isso? Para a gente concluir, Allan Kardec. Allan Kardec, que é o codificador, não é Rustem. Aliás, se Allan Kardec não cumprisse o trabalho dele, dizia o alto que teriam outros que poderiam fazer. Rustem, por exemplo, Pesani, o Pierrat,
que acreditava só no espiritualismo, etc. Havia outros que poderiam dar continuidade. Mas Allan Kardec era preparado. E diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Júlio, de alguma forma, citou aqui, via uma outra passagem do Livro dos Espíritos, que, no general, nós, quando escolhemos, queremos escolher o mais capacitado para dirigir um exército. Quando Deus também escolhe alguém para comandar uma revelação, ele escolhe aquele mais preparado. E Deus não erra, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A escolha foi precisa. O que acontece é que Allan Kardec ele veio apresentar os princípios básicos para nós entendermos o Velho e o Novo Testamento. Principalmente o Novo Testamento, que é a mensagem de Jesus, do governador. Mas aquilo ficou tão perdido, ficou tudo tão sem orientação, tão sem informação, que precisava tudo ser revelado. Precisava entender quem é Deus, que Ele é a causa primária de todas as coisas. Precisávamos entender a lei de Deus, que é o amor, e que todo o universo está constituído e dirigido pela lei do amor. Precisávamos entender que se Deus é o nosso Criador e Deus é Espírito, nós somos espíritos também. Então nós somos imortais, existe a imortalidade. E que se Deus é amor, o amor quer irradiar, o amor quer se comunicar, o amor quer se confraternizar. E se um dos momentos mais extraordinários da evolução da Terra foi a língua, foi a comunicação, quando desencarna-se, o espírito continua com a mesma vontade de comunicar. E o método de comunicar depois que se desencarna é a mediunidade. E como nós temos várias línguas, do grego, do turco, do português, do inglês, do esperanto, nós temos também vários dons mediúnicos, várias formas mediúnicas. Precisávamos entender os vários estilos de mediunidade, como está consubstancializado no Livro dos Médiuns. Mas precisávamos entender que mesmo desencarnando e nos comunicando, nós precisamos crescer. E para isso precisamos nos curar das nossas enfermidades. Para isso existe a reencarnação. Mas a gente reencarna para quê? E qual é o objetivo dessa terapia? Para evoluir, para progredir. E se você vai progredindo, mas ainda não está muito bem, você tem que ter um ambiente apropriado para você. E se você progrediu muito, você tem que ter um outro ambiente apropriado para você. Então os mundos são habitados. Existe a pluralidade dos mundos habitados. Esses são os princípios básicos da doutrina. Deus, a lei do amor, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução e a pluralidade dos mundos habitados. Aí é o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Está aí, pronto. Isso é doutrina espírita. Está aí, explicado para a gente. Agora, Allan Kardec devia de pegar essas informações, cumprir a vontade do Consolador, porque o Consolador virá e explicará tudo do que foi dito, que eu disse, e falar tudo o que eu disse, e falará em meu nome. Ele tinha de pegar agora esses princípios da doutrina, pegar o Evangelho e explicar tudo. Tudo. Os 3.800 versículos. Mateus, Marcos, explicar tudo. Só que o nosso querido Allan Kardec estava com dificuldades. Allan Kardec, ele morava na Sociedade Espírita de Paris, aonde nós tínhamos a redação da revista, onde que tinha as reuniões da sociedade teóricas e práticas. E ele morava lá. E extraordinária é a Madame Boudet, que aceita isso, né? Imagina, a mulher gosta de arrumar a sua casa daquele jeito e tal. E começam as visitas, chegarem e chegam a qualquer hora as visitas. Olha como fizeram com o Chico. E a pessoa entra, mete na geladeira. Na época, graças a Deus, a Emília Boudet não tinha geladeira. Ou seja, eu recebo visita. Entendeu? Então... E é essa coisa, isso incomoda. Então ele morava lá, ele chegou a morar na sociedade para poder cuidar com carinho da sociedade. Ele teve de contratar um secretário para responder as cartas, era complicadíssimo, porque naquela época não tinha computador, naquela época não tinha máquina de escrever, naquela época não tinha papel carbono. Lembra que o papel carbono? Não? Muito bem. Aí, tinha que ter um secretário, porque a carta era assim, o sujeito mandava a carta, perguntava a coisa para Allan Kardec, tinha de ser respondida, depois tinha de ser copiada,
para guardar no arquivo e mandar outra. Então, isso tudo era muito demorado, né? Allan Kardec morreu trabalhando. E ele tinha de fazer a revista, escrever os artigos da revista, receber outros artigos, ler, coordenar, mudar, coordenar reuniões mediúnicas, coordenar as mensagens, analisar, escrever aquilo tudo. Ainda tinha biblioteca para montar, tinha a parte da arte para montar. Cadê o tempo? Mas ele fez. O cara é gigante. Ele pegou e mostrou. Se o Consolador manda pegar a mensagem de Jesus e interpretar, vamos fazer. E surgiu então o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que do Evangelho segundo o Espiritismo ele só teve fôlego, dada a imensa função que ele tinha para realizar, de estudar 840 versículos. Mas são 3.820. Tá certo? Mas por que ele não fez tudo? Por quê? Porque ele também tinha toda a filosofia para desenvolver. Também tinha toda a ciência para desenvolver. E ainda tinha de cuidar de tudo que é ligado à pluralidade dos mundos habitados com relação à astrologia. Cadê tempo? Aí o plano espiritual já nos explica que tudo funciona por coordenação. Então, quando Jesus aparece para Paulo, e Paulo pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus podia ter dito, estava ali. Mas Jesus diz lá, vai a Damasco, aguarda que lá vai ser dito o que você deve fazer. Aparece para Ananias e diz, Ananias, vai lá curar o doutor de Tarso. Eu falei, mas não era aquele que vinha aqui nos prender, é melhor deixar ele seguir assim, Senhor. E Jesus diz para ele, vai, porque eu mostrarei ao doutor de Tarso o quanto é duro concentrar contra o orelhão. Repare que ele chama Ananias para mostrar que tudo é colaboração. E diz a grande síntese de Pietro Baldi, o colaboracionismo é aquilo que mais nos aproxima da perfeição evangélica. E aí havia um corpo colaboracionista para atuar nas revelações. Moisés teve um corpo colaboracionista. Contei de um deles aqui, Josué, para vocês. Jesus teve um corpo colaboracionista, os apóstolos. Kardec tinha de ter um corpo de colaboracionista. E foi enviado Jean Batista Rustem, diz Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, para organizar o trabalho da fé. Leon Denis para a filosofia. Gabriel Delane para a ciência. Camilo Flammarion para a pluralidade dos mundos habitados. E Rustem fez a parte dele. Aí sim cabia Rustem. E ele pegou os 3.820 versículos, colocou à disposição da espiritualidade dos próprios autores desses 3.800 versículos, que vieram, pegaram a própria obra para escrever e fizeram, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, uma segunda edição, revista e ampliada da própria obra deles. Agora, com a cara dos nossos tempos, com a cara da nova revelação. E em todas elas, nós temos a grandeza do Cristo. Em todas as 3 revelações, principalmente a consubstancializada na obra que veio fazer o trabalho da fé, nós encontramos o Cristo na sua máxima presença. E tudo aquilo que é desordeiro e que tentou destruir a obra do Cristo, tudo passou. Tudo foi esquecido. Nenhum mal, nada, absolutamente nada pode prevalecer contra essa vontade do amor. É da lei que o maior tem que ajudar o menor. E Jesus é o maior que cuida da gente, não nos deixa órfãos nunca, estará conosco sempre, que é a obra que o Pai deu para ele complementar. Dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual fez-se homem, embora entre os grandes de então das leis e os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral, materialização, concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola, ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus. Como a de passar? O ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede e vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever,
manchando a história. Entrai. A obra de Rustem é uma obra séria. A obra de Rustem é uma obra grandiosa. Ela está à nossa disposição para nos apresentar tudo aquilo que Jesus nos trouxe para o nosso próprio bem. Logo, é luz, é paz, é amor, é glória. Fico com Deus e obrigado pelo carinho, tá? IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org